Além de ser um conhecido teólogo, ele agora está lançando também um livro de ficção. No centro do Roda Viva está Leonardo Boff. Leonardo Boff é franciscano no sentido estrito da palavra. Ele se define como herdeiro do espírito de São Francisco, o que ajuda a entender um pouco melhor a vida e a produção deste intelectual, que tornou-se um dos teólogos mais vigiados pela Igreja Católica no Brasil nesse fim de século. Ele foi perseguido, punido e censurado por suas ideias. Em 1992, terminava um capítulo importante da caminhada do Frei. A Inquisição dos tempos modernos aparentemente marcava um ponto. Depois de uma sucessão de censuras e castigos, Leonardo Boff se divorciava da igreja. Ele saiu dizendo que não estava mudando de batalha, e sim de trincheira. A batalha dele ganhou força no final dos anos 60, com o surgimento da Teologia da Libertação, durante a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, na Colômbia. A teologia, altamente questionadora das realidades sociais, lançou uma luz sobre a leitura do Evangelho. As mensagens contidas do Evangelho seriam adaptadas aos contextos sociais e não seriam impostas. Leonardo Boff desafiou a igreja. Embora soubesse que associar o discurso da fé com o da pobreza e da injustiça traria riscos políticos e eclesiásticos, ele se dizia convicto de que Deus toma o partido dos pobres. Em Igreja, Carisma e Poder, um dos mais de 50 livros escritos pelo Frei, ele condenou as violações aos direitos humanos dentro da igreja e propôs um modelo eclesial baseado na comunhão e na participação. Essa tese foi considerada perigosa pelo Vaticano. O ano era 1985 e o castigo veio rápido, o silêncio obsequioso. Os 11 meses que se seguiram foram férteis. Neste período, ele escreveu 3 livros. Mas à medida em que suas ideias eram conhecidas e sua obra traduzida em vários idiomas, os setores conservadores da igreja e da sociedade se uniam para desarticular as teorias libertadoras de Leonardo Boff. As comunidades eclesiais de base começavam a ser combatidas. No vácuo delas, na interpretação do teólogo, se multiplicavam as igrejas pentecostais. Até que, em 92, o frei catarinense foi vítima da última perseguição de seu principal censor, o cardeal Ratzinger, prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Leonardo Boff foi proibido de lecionar, dar entrevistas ou publicar artigos sem autorização. Em junho do mesmo ano, ele pediu o desligamento da Igreja de Roma, mas na prática reafirmava os votos franciscanos de defesa da natureza e de respeito aos seres vivos. Hoje, casado com a teóloga e colaboradora Márcia Miranda, Leonardo Franciscano Boff continua a ensinar e a praticar a teologia da libertação. Bem, para entrevistar o professor Leonardo Boff, nós convidamos essa noite o Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes de televisão, o Dom Amaury Castanho, que é bispo da Diocese de Jundiaí, o Marcelo Cavalari, que é jornalista da Folha de São Paulo, o Frei Vitório Mazuco, editor-chefe da editora Vozes, o jornalista e escritor Fernando Moraes, o Mário Simas, que é jornalista da revista Isto É, o Rinaldo Gama, editor do Caderno de Literatura Brasileira do Instituto Cultural Moreira Salles, e o Matheus Soares de Azevedo, que é jornalista e escritor. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Infelizmente, você não poderá participar desse programa enviando suas perguntas aqui para o professor Leonardo Boff, porque esse programa foi gravado. Boa noite, professor Leonardo Boff. Boa noite, Martins. Professor, como eu disse na nossa abertura, o senhor está lançando esse livro, Brasa sobre Cinzas, Histórias do Anticotidiano, que parece que na sua longa estante de livros publicados é o primeiro que se ocupa de ficção. É verdade isso? Toda teologia tem certa ficção. Sim. E aqui eu explicitei, e o próprio título diz algo da intenção do livro, Brasa sobre Cinza. Eu creio que o ser humano
dominado por um fogo interior, aquilo que os místicos chamam o nascimento de Deus na alma humana. E a tese do livro, que se pode falar em tese, é a descoberta de que este fogo se dá nas dobras do cotidiano, não só no arrebatamento místico, não só na contemplação, mas a vida é generosa e toda a existência humana é animada por este fogo, e tarefa talvez do pensador é remover as cinzas, desentulhar as memórias sepultadas lá dentro, para que cada um descubra este fogo, que às vezes é um vulcão que explode dentro de cada pessoa humana. É engraçado porque também há um livro famoso de um outro religioso brasileiro cujo título era O Deserto é Fértil, que os dois lidam com essa ideia de algo que há de vivo por trás de uma aparência de alguma coisa morta. Certo, Matinas, eu suspeito que hoje, ao nível mundial, está havendo uma volta desta chama interior. Todos os movimentos místicos, espirituais, esotéricos, dão testemunho de que nós não temos só uma cultura material do trabalho, da transformação do mundo, mas estão se fazendo exigências do mundo interior do ser humano, da sua dimensão espiritual, que possivelmente esta dimensão aponte para um novo paradigma civilizacional. Isto é, uma civilização centrada não só na materialidade, que nós precisamos dela para atender às demandas humanas, mas também a outras demandas, talvez mais profundas, que é a sede de infinito do ser humano, a sua dimensão espiritual, o outro lado da existência. E é exatamente isso que se nota de uma forma quase exaltada em todas as partes e particularmente também no nosso país. O senhor está lançando um livro de ficção depois de ter abandonado a igreja. Eu queria saber se é porque a sua militância teológica, do ponto de vista teórico, não era suficiente, não dava conta. Foi preciso recorrer agora à ficção para transmitir, digamos assim, a sua mensagem. Veja, Rinaldo, a teologia tem muitas vertentes e uma delas se chama teologia narrativa. Eu, na verdade, sempre exerci dentro da minha produção esse tipo de teologia, inserindo contos, linguagem do povo, histórias, e produzindo mesmo uma certa literatura. Tem um livro inteiro sobre isso chamado Sacramentos da Vida e a Vida dos Sacramentos, que é um esforço já nos anos 70 de, a partir da narrativa das experiências humanas, desentranhar a sua dimensão teológica, a dimensão divina. Esse livro, na verdade, nasceu do meu diário, porque eu conduzo um diário já há mais de 30 anos. E durante as férias, lendo meu próprio diário, disse, puxa, tem uma série de contos aqui que eu precisaria desentranhar, elaborar um pouco melhor e fazer um texto sobre isso. Porque eu mesmo não havia me dado conta desse conteúdo mais literário da minha própria produção. E foi uma descoberta e por isso eu já trabalhei um pouco melhor. E esse livro é fruto dessa diligência, digamos assim. Mas eu não quero ensinar nada a ninguém, aliás, nunca pretendi nos meus textos. Escrevo participando da busca cultural, da ânsia do ser humano de descobrir a si mesmo, de decifrar o seu mistério. E esse livro se inscreve dentro dessa preocupação mais ampla. Professor, o senhor analisa, o senhor destaca uma tensão dentro da igreja entre as forças comunitárias, digamos assim, e a hierarquia. E o senhor faz uma previsão de que, para a hierarquia, o senhor não vê esperança. E o senhor relaciona isso com as forças dominantes da sociedade. Eu vou fazer aquela pergunta elementar. Se prevalecer a hierarquia na igreja, o que acontece com ela? Olha, eu acho muito arriscado o cristianismo só hierárquico. Porque o sonho de Jesus tem muitas expressões. Eu vejo que o leque das confissões cristãs, desde a igreja ortodoxa, todas as igrejas da Reforma, e mesmo as pentecostais hoje, são expressões e tentativas de redizer esse sonho, essa promessa que é a mensagem de Jesus, a sua vida, o seu mistério, finalmente. Agora, a expressão dominante dentro do lado romano-católico é a expressão hierárquica, clerical, formada pelos bispos, pelo clero,
ao lado da dimensão dos leigos. Então, eu vejo que esta expressão da igreja é a expressão mais enraizada, mais ocidental. E numa perspectiva global, há o risco de que este ocidente se transforme num acidente. Que esse cristianismo não consiga acertar o passo com um processo histórico maior, que vai na direção de uma sociedade mundial, do diálogo das culturas. Então, para romper esse cerco, eu creio que devemos voltar às origens, no sentido de recuperar o arquétipo cristão. E deixar que as culturas o assimilem, o digam, a partir das matrizes dela, e daí emerge. Mas a tendência atual, qual é? Ultimamente, quer dizer... Olha, eu acho que a tendência atual não é a jerárquico. Embora a jerarquia tenha muito poder e mova uma guerra, em termos de sistematizar todo mundo no seu quadro, eu penso que esse Papa colocou o seu pontificado nessa volta à grande disciplina. Eu creio que é um projeto fracassado. Por isso que o senhor quer um mandato limitado para o Papa? É mais por misericórdia e humanidade ao portador desse poder. Caberiam aí eleições diretas também para um Papa? Eu acho que é possível muitas expressões, sabe? Eu acho que, eu já uma vez expus um trabalho isso, que representantes do cristianismo católico, masculino e feminino, que na verdade o catolicismo é extremamente patriarcal. Eu diria até quase machista, celibatário, e não colhe mais da metade do outro cristianismo, que é feito das mulheres, que são nossas mães, nossas irmãs, que representantes desse cristianismo pudessem escolher alguém por um certo tempo, de uma forma inclusive colegial. Eu creio que não militaria de forma nenhuma contra dogmas do cristianismo, tornaria o cristianismo mais descentralizado, mais humanizado. E talvez vamos chegar um dia a isso. Professor Boff, posso lhe fazer uma pergunta? Lógico, estamos aqui para isso. Parece-me que o senhor coloca em oposição hierarquia e povo. Eu não vejo nenhuma oposição. Depois o senhor falou em voltar às raízes. Eu conheço um pouco as raízes do cristianismo, são os evangelhos. E o Cristo reuniu em torno de si, a 12, depois a 72, um grupo de mulheres. E o senhor afirma que a hierarquia é poder. Não é poder, a hierarquia é serviço. Pode ser que em certos momentos da história tenha sido mais acentuado esse poder, porque realmente o pastor tem uma certa jurisdição sobre o rebanho das ovelhas. Mas, honestamente, eu, bispo há 20 anos, não me sinto poder, eu me sinto um servidor do povo de Deus. E não vejo por que seccionar os canais de comunicação direta e o serviço que o pastor, o bispo, o papa, o padre prestam ao povo. Nós, sem o povo, não somos nada, mas parece-me que as ovelhas sem o pastor podem desgarrar-se por aí. Gostaria de saber... eu acho que esse discurso é o discurso dos pastores, sabe? Agora, esse não é o discurso das ovelhas, que sentem muitas vezes o báculo, não contra os lobos, mas contra elas. Então, eu acho que devemos aceitar, é um poder centralizado. Devemos discutir o uso desse poder, se é um poder que se participa, que se abre, ou é um poder centralizado. Eu acho que o poder na igreja, como ele está organizado, é extremamente centralizado, primeiro, só na parte masculina da igreja. Depois, só na parte daqueles que recebem o sacramento da ordem. Não é bem exato. Eu acabo de realizar uma reunião de 3 horas com o Conselho de Presbíteros e tem o Conselho Diocesano de Pastoral, 90% de leigos. Hoje o processo que nós seguimos é o processo participativo. É um processo de diálogo, de ouvir, dar razões, ouvir contra-razões e chegar-se a um consenso. É claro que a palavra do pastor, do bispo, é uma palavra para pontualizar as coisas. Mas está superada na história da igreja essa fase em que o bispo, o papa, faziam todo o seu plano de trabalho e os leigos apenas executavam. Neste momento, eles participam muito de perto do encaminhamento dos problemas, do planejamento pastoral, da realização das metas a serem atingidas, dos caminhos a serem seguidos. Então, eu vejo uma certa contradição entre a colocação que o senhor acaba de fazer agora e os meus 20 anos de bispo e os meus 45 anos de padre.
Não, mas eu não estou convencido de forma nenhuma, Dom Amaury. A questão não é a participação, reunir as pessoas, conversam e participam, dizem. Eu quero saber o ponto da decisão. Quem decide? Quem decide é o clero, é o bispo, ele tem a última palavra, destitui às vezes leigos inteiros competentes, professores da universidade e outros. A questão da participação não é falar. É quem tem a palavra decisória. Mas não é por vontade nossa. Não é por vontade nossa que o pastor diga a última palavra. É por vontade do Senhor Jesus. O Senhor conhece os evangelhos. Lógico, mas são homens embora que embora o Senhor coloque o Cristo histórico contra o Cristo da fé, o Cristo da fé contra o Cristo histórico, eu não vejo por que essa colocação. Basta ir às fontes do cristianismo para saber que o Cristo deu a Pedro e deu aos 12 uma autoridade, um serviço, um ministério. Mas aí o senhor agora está mostrando exatamente isso, que no ponto fundamental da decisão, o senhor diz, não é nossa porque Cristo o decidiu. Mas olha, não, são homens que dizem que Cristo decidiu. Eu posso lhe dizer que em 20 anos de bispo, talvez eu tenha tomado 2 ou 3 decisões contra o conselho, contra o consenso, melhor, dos meus conselheiros, dos conselhos de presbíteros e também dos conselhos diocesanos de pastoral, que eu organizei em Sorocaba, que eu organizei em Valência e que eu organizei na Diocese de Jundiaí há 7 anos atrás. Então, há uma contradição entre as colocações que o senhor faz e a minha experiência de vida. Talvez fosse interessante o professor Boff dar um exemplo ao colega, no sentido de onde há essa dissintonia entre o que Jesus disse, né, e pregava e o que hoje se faz. Né? Talvez fosse esclarecedor aqui essa colocação. Eu acho que por exemplo, a questão da mulher, que o senhor insistiu muito aí. Como Jesus via a participação da mulher, por exemplo, e hoje nós sabemos que a mulher tem um papel restrito dentro da Igreja Católica. Eu acho que a gente devia discutir até a questão dos 12 que ele apelou aqui. Aqui a gente temos que ter um pouco de exegese, não podemos ser fundamentalistas, tomar os textos como lá estão. Quando Jesus fala dos 12, há todo um contexto da teologia judaica do tempo, que os 12 significam as 12 tribos de Israel, que representam os 12 signos do zodíaco daquele tempo, que significa a humanidade. Então, quando Jesus chama os 12, não é 1 mais 1 mais 1 até 12. Quer dizer, é o povo que se reúne, é a comunidade que se reúne. Desculpa, professor, mas tem o nome dos 12 nos evangelhos. Tem, mas são é um nome 12 mesmo. simbólico. Sim, é nome simbólico. Para a Bíblia, dar nome significa convocar a vida. Para a Bíblia, o que não tem nome não tem vida. Quer dizer, a vida no seu todo. Não, há duas posições extremadas. O senhor caiu numa outra posição extremada. Uma é a dos fundamentalistas, que interpretam toda a palavra de Deus, escrita, a Bíblia, os 73 livros da Bíblia, numa linha literal. E outra é a interpretação que me parece que o senhor está dando, numa linha liberal. Realmente, o que o senhor acabou de dizer sobre os 12... Dele, e nos livros dele, até em português estão, naquele livro O Povo de Deus, tem um capítulo inteiro sobre os 12. Como se entende os 12? Não, eram pessoas escolhidas em Cafarnaum, escolhidas ali na Galileia. Eram os 12 que conviveram com o Senhor durante 3 anos, de noite. Compreende? Sim, mas os 12 como comunidade messiânica, não é o número dos 12, é a comunidade que conta. E quando um decai, eles elegem alguém no lugar de Judas para refazer o 12, que é 3 vezes 4, é o número da perfeita totalidade. Você tem que entender essa perspectiva. Se não caímos na concepção subjetivista, que é cada um sozinho, então cada um tem seu poder, cada um um pequeno papa, não é esse o sentido, é o sentido colegial, messiânico, que é sempre coletivo. A respeito do Papa, parece que temos uma pergunta ali do Sim, Fernando. Eu estou lendo o livro, o senhor certamente terá lido, o livro do jornalista americano Carl Bernstein, que é a biografia do Papa João Paulo II. E há um trecho dele, uma passagem que me chamou particularmente a atenção, me impressionou muito, que são exatamente as páginas que são dedicadas ao senhor, a seu depoimento ao antigo Santo Ofício, a Congregação pela Doutrina da Fé, em Roma, no Vaticano, em 1984, se não me engano. Eu fiquei muito impressionado, primeiro com a riqueza de detalhes, com a qualidade do trabalho jornalístico, mas principalmente com o que ele descreve, porque a atmosfera desse seu depoimento não parece, para quem lê, e vindo de um jornalista sério, é ainda mais impressionante, não parece que você está, não é a atmosfera do Vaticano, mas é a atmosfera de uma delegacia de polícia.
é como se fosse um doicode canônico. Eles não permitem que entrem no recinto onde o senhor está com o cardeal Ratzinger, seus dois superiores aqui no Brasil, que eram Dom Paulo Arnes e Dom Aloysio Loscheider. Não eram superiores, o senhor me desculpe, não eram superiores dele. Não, ele estava em Petrópolis, era o bispo de Petrópolis, o superior dele e o provincial dele. Não. Bom, ainda que não seja... Foram dois cardeais que o acompanharam, porque são franciscanos, quiseram dar a ele uma prova de solidariedade. Quando falei superiores na ordem dele, mas isso também é irrelevante. O que importa é que eram dois cardeais, que tinham ido lá acompanhá-lo e que não puderam entrar, não puderam assistir ao interrogatório. Até por respeito à pessoa dele. Não é o que está no livro, eu só posso me ater ao que está no livro. Aqui está dito que não entraram Dom Paulo e Dom Aloysio por ordem do Santo Padre, por instrução do Papa. É possível. É impressionante, eu fiquei muito impressionado com a atmosfera policial. E depois vim a saber que o senhor tinha sido amigo, anos antes, do cardeal Ratzinger. É possível. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o seguinte, se o senhor leu o livro, se essa descrição é precisa, queria saber também se o senhor deu depoimento para o jornalista, para o Bernstein, para ele ter essa precisão a respeito do que aconteceu lá, e gostaria de ouvi-lo um pouco sobre esse episódio, que fiquei muito impressionado com isso. Olha, eu acho o livro extremamente inteligente e bem feito, porque mostra toda uma visão política do Papa. Eu acho que o Papa é mais político que religioso nessa perspectiva do livro. E também o fracasso dessa política. O último capítulo mostra isso, um Papa desiludido, irritado já. Eu acho que é verdadeiro isso. E as 7, 8 páginas que dedica ao caso meu são extremamente fidedignas. Eu creio que no conjunto dos vaticanólogos, que são jornalistas especializados em Vaticano, estava Marco Politi, e eu me recordo um dos coautores. Que é um dos autores. E inclusive os detalhes da atmosfera eu considerei de grande violência simbólica. Porque do momento que marcaram as 9 horas e eu estava lá esperando que viesse alguém do Santo Ofício, veio um carro do Santo Ofício com alta velocidade, praticamente arrebataram a minha pasta lá, me empurraram o carro adentro, não pude nem me despedir dos confrades, do superior religioso, em alta velocidade. O livro diz que um deles falou, mas por que não vieram com as correntes nos pulsos, né? Eu disse isso a eles. Por que não? Eu disse. Por que não fazem corretamente isso? Permite uma e foram até num pedaço da rua, de contramão, disse, olha, eu quero viver. Um herege vivo vale mais que um santo morto. E alertando o chofer que não corresse naquela velocidade. Professor Bofi. Não, deixa eu terminar isso, porque a pergunta foi dirigida. Só um minuto, bispo. Vamos respeitar a resposta, depois a gente, por favor, a gente vai ter tempo para conversar sobre outras coisas. O senhor acabou de dizer, professor Boff, que o João Paulo II é mais político do que religioso. Mas essa, curiosamente, é uma crítica que fazem ao senhor também, que o senhor seria muito mais político do que religioso e que, de alguma maneira, se vale da religião para fazer avançar um determinado projeto político. Ideológico. Eu acho que a fé tem uma dimensão familiar, tem uma dimensão mística, tem uma dimensão artística, cultural, e tem uma dimensão política, inegável, porque ela está na sociedade civil, está no Estado. Então, o que fez a teologia da libertação? Foi dar uma ênfase que é inerente a essa fé, libertadora a sua dimensão política. Porque, normalmente, a dimensão política da fé era cooptada pelas forças dominantes. No velho pacto colonial, igreja e Estado, classes dominantes, igreja institucionalizada, que compunham a ordem. Então, o revolucionário não é fazer política, é fazer política de esquerda, fazer a política com os pobres. Por isso diz, essa é política. Não, a igreja sempre fez política, só que era uma política de centro-direita. Era um dos fatores, eu diria até de uma forma simbólica, ela era azeite na maquinaria social da ordem estabelecida, que quando analisada é uma desordem. O senhor deve conhecer, permite o senhor deve conhecer a patrologia, o senhor deve conhecer, saber que lá pelo século III, IV e V, grandes padres da Igreja do Ocidente e do Oriente já assumiam uma posição clara em favor dos pobres, em favor da justiça, divisão mais justa e equânime dos bens, assim por diante.
Então, é evidente que há uma dimensão social na conduta de Jesus, se quiser uma dimensão política também, mas o problema da teologia da libertação é que ela sobrepõe a política à dimensão soteriológica, à dimensão salvífica da fé. Agora, voltando um pouquinho atrás, Frei Boff, eu lamento se houve esse ambiente policialesco que eu desconhecia, diante do seu livro, Igreja, Carisma e Poder, não era fácil controlar-se e tratá-lo como São Francisco de Assis o trataria. Era preciso interpelá-lo sobre teses muito sérias que o senhor defende no seu livro. Entre elas, por exemplo, uma posição em favor de igreja popular e contra igreja hierárquica, que é aquela que Jesus quis. Poderia ter organizado a sua igreja com outra estrutura, mas ele quis que fosse assim. Lamentavelmente, ele quis precisar de nós, que somos pecadores, somos limitados. Ele não quis uma igreja pastoreada por anjos, mas por homens. Na verdade essa não é... Reginaldo, por favor, vamos deixar o professor Boff responder essa, e tem outras pessoas querendo participar, e eu tenho que passar a palavra aqui. Nesse seu livro, Brasa sobre Cinzas, várias das histórias que o senhor narra são relacionadas ao senhor dando sacramentos para as pessoas em favelas, em locais pobres. Quer dizer, o senhor ali com uma presença bastante viva. Tendo deixado a igreja, o senhor tem no mercado uma sobrevida, digamos assim, intelectual. E a sua prática? Qual é hoje a sua prática? Olha, talvez eu escandalize o Dom Amaury, mas vou dizer isso aqui. Nessa altura da vida, eu não me escandalizo mais com nada. Mas escandalizo com as próprias teorias, né? Teorias abstrusas sobre a igreja, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Olha, eu não deixei a igreja, eu deixei uma função da igreja jerárquica. Agora, a igreja não é só jerarquia, como o Brasil não é só o exército, são só os generais. A igreja não é um exército, a igreja é um povo de Deus, é povo. Mas essas pessoas que o procuravam, procuravam sacramentos, que o senhor já não pode oferecer. Não, eu vou lá, vou chegar a isso, Marcelo, né? Uhum. Então, existe talvez a parte mais visível, mais dinâmica da igreja brasileira, são as comunidades eclesiais de base. A última investigação que foi publicada até na Vozes, num livro, dava conta de cerca de 100 mil comunidades eclesiais de base. Isso há uns 15 anos, agora são umas 40 mil. Não, foi publicado mil. ano passado, isso é uma investigação muito séria, conduzida pelo Instituto de Investigação da CNBB e do ISER. Então é uma coisa científica, não é um juízo qualquer. E há cerca de 2 a 3 milhões de círculos bíblicos. Então, um cristianismo extremamente vivo nas bases. Desse cristianismo, não arredei pé. Eu batizo, celebro, caso, rezo com o povo e continuo, porque a demanda religiosa, eu não me frustro essa demanda. Me sinto nessa caminhada e há uma grande destituição da igreja jerárquica dessas comunidades que não são atendidas pela arrogância institucional de manter uma perspectiva clerical, celibatária, que não estava na mente de Jesus, porque ele não escolheu celibatários, escolheu pessoas casadas, desde que o primeiro Papa, São Pedro, era casado. E ele curou a sogra dele. Só que o próprio Mas ela Cristo, se manteve naquela rigidez. Só que o próprio Cristo não se casou. Ninguém sabe. Não importa se casou ou não. Ninguém está aqui dizendo que se casou ou não. Professor Leonardo, eu tenho uma curiosidade. Qual é o estado real do senhor frente à igreja? O meu estado eu complementaria. O que o senhor deixou de fazer? Porque o senhor continua casando, o senhor continua dando comunhão. Não deixei de fazer nada. Eu só não entro numa paróquia. Então, o que significou esse afastamento do senhor na prática? O que significou isso? Não, significou, acho que é uma crítica que continuo fazendo e acho que é pertinente na teologia mais séria e ecumênica hoje, a excessiva inflação do caráter hierárquico, clerical da igreja. Sim, mas o senhor na prática continua fazendo o que o senhor fazia antes. Não pode. Eu estou falando de uma igreja da base, de comunidades de base, que não é uma igreja de paróquia, onde toda a comunidade participa, as celebrações não demoram 40 minutos, demora 2 horas. Um batizado entra todo mundo, participa, os padrinhos, os parentes, os avós, quer dizer, a gente celebra a vida, não celebra um rito. E que é o que as comunidades ensaiaram nesses últimos 30 anos. Mas eu gostaria de ter um ponto importante, porque o senhor se desliga da igreja, mas o senhor permanece ainda
o senhor ainda não foi totalmente, o seu processo, pelo que eu entendi, o seu processo de exclusão não foi totalmente aceito pela igreja ainda, é isso? Não, Martins, é o seguinte, lembra que nós nos encontramos em Petrópolis, 71, 72, ele era jornalista lá, e já interessado em teologia da libertação em Petrópolis, estava na Veja. Já discutíamos isso. Quer dizer, não podemos reduzir o cristianismo à sua dimensão hierárquica, o cristianismo é muito mais complexo. Claro. A expressão comunitária é mais viva hoje. Então eu não deixei a igreja como comunidade. Deixei uma função da igreja, aquela função hierárquica do padre, que é um conceito canônico que se celebra na igreja paroquial, aquela coisa toda. Mas eu não deixei de ser fiel, não deixei de ser teólogo. E lá nas comunidades que me pedem para eu coordenar a celebração, é a comunidade que celebra, eu coordeno essa celebração, participo dela. E isso eu continuo fazendo, seja atendendo uma demanda, seja também como uma missão, uma vocação, aquilo que eu gosto de fazer. Professor Leonardo, por favor, está na linha das colocações que ele acaba de fazer. O senhor enfatizou, valorizou uma igreja comunhão. Mas o senhor rompeu essa comunhão com a igreja. Porque a igreja não é só hierarquia, mas não é só o povo de Deus. A igreja é hierarquia e povo de Deus. Então, isso fica um pouco difícil de entender em sua vida, e certamente São Francisco de Assis não entenderia também, porque ele sempre viveu em profunda comunhão com o Papa. Ele foi a pé de Assis, na Úmbria, até Roma, para pedir a bênção do Papa para a sua nova ordem, para os estatutos, a regra da ordem. Ele foi muito respeitoso da hierarquia. Então, não estou compreendendo o senhor, bem talvez algumas contradições. É padre secular, Dom Amaury, não entende a tradição dos mendicantes. Tem um artigo muito interessante do Cardeal Ratzinger, que está em português, eu aconselharia o senhor ler. Ele faria muito bem, porque é um livro que tem o título Igreja, Povo de Deus. Saiu pelas Paulinas. Lá ele mostra como São Francisco foi o maior profeta contraditório da igreja e instituição daquele tempo. Alguém que disse não a igreja dos monarcas, não a igreja do Papa Príncipe, como era Inocente III. Era a igreja da rua, a igreja dos caminhos, a igreja da pobreza. Não assumiu aquele projeto de igreja, reinventou um projeto de uma igreja de base popular, onde celebrava no meio do povo, dos pobres. Se há uma ruptura, São Francisco fez. Sim, mas ele fez a ruptura não rompendo a comunhão da igreja e permanecendo na igreja, transformando-a por dentro. Dizer, o senhor define a igreja como um exército. Eu digo não, a igreja é uma comunhão. Vitório quer fazer uma pergunta? Vamos respeitar aqui um pouco da hierarquia do programa. Não é assim, uma pergunta, é apenas um complemento, porque a partir das palavras iniciais da pergunta do Reinaldo, eu vejo também que na imprensa, e mesmo aqui todos os telespectadores que acompanham esse debate, não está claro o conceito, né? Porque, em geral, se diz assim, Leonardo rompeu com a igreja, Leonardo não está em comunhão com a igreja. E esse debate aqui leva a crer que a igreja está no centro da roda sendo questionada. Existe uma diferença. A igreja é inspiração, né? A igreja ela é uma inspiração divina, ela é o espaço da graça, da fé, da comunhão, né? Mas existe a eclesiologia. A eclesiologia é o modo como a igreja é conduzida. O conflito de Leonardo se dá mais com a eclesiologia. E Leonardo mesmo falava logo na sua primeira resposta de paradigma, né? Hoje é um termo bastante usado no mundo não só teológico, mas no mundo das ciências, e sobretudo na análise de conjuntura dessa virada do milênio. Então eu queria perguntar para o Leonardo, né, dentro dessa referência global, dessa plenitude de sentido que nós chamamos paradigma, né, hoje o trabalho, a luta, a militância, o serviço que Leonardo presta à eclesiologia, né, porque o teólogo dificilmente ele questiona a igreja. O conflito do teólogo é com a eclesiologia. Eu queria que Leonardo colocasse, porque me parece que essa confusão existe, né? E até no nosso debate aqui se confunde igreja com eclesiologia, né? Eu agradeço muito essa pergunta do Vitório, porque eu quero enfatizar, eu não rompi com a comunhão. A comunhão não é uma coisa sociológica, a gente mede. E
uma coisa mais profunda. Dizer, é a fidelidade ao sonho de Jesus. Eu acho que a consagração maior para um cristão não é a consagração presbiteral de padre ou bispo. É a consagração batismal, onde a pessoa se reconhece filho e filha de Deus, irmão de toda humana criatura, de todos os seres do universo, nessa sinergia fantástica onde é a grande casa de Deus. Eu estou profundamente ligado a essa comunhão. Em nome disso, aceito convites, tenho aceito no mundo inteiro, tenho pregado retiros espirituais na qualidade de leigo, e eu digo, claro, eu fui reconduzido ao status que Jesus era. Jesus nunca foi sacerdote, Jesus foi leigo. Quem o diz não sou eu, é São Paulo na Epístola aos Hebreus, onde ele diz que se Jesus fosse sacerdote, ele teria sido levita, mas ele não é da tribo de Davi, onde tem cantores, tem guerreiros, tem políticos, dessa linhagem. E a Epístola aos Hebreus está tudo errado? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? É um título que dão a ele. E Melquisedeque, que era um sacerdote pagão, não era nem judeu. Melquisedeque era um sacerdote de Sião. Então Jesus vem de outra linhagem, não é o sacerdote comum aqui. Ele diz, ele era laós, leigo, ele pertencia ao mundo do povo de Deus. Bom, então eu estou nessa comunhão, mas eu não gostaria de entrar nessa questão, porque eu acho muito clericalista, eu não quero que o discurso se reduza a essa questão, que no fundo é intra-eclesial. A minha preocupação é como fazer do sonho de Jesus, que vai para além dos 4 evangelhos. Para mim o evangelho não são os 4 evangelhos, os livros. O evangelho é Jesus, a sua vida, o seu desafio, o seu arquétipo, o sonho que ele lançou para a humanidade, e que é um caminho espiritual fantástico, não só para o Ocidente, mas para a humanidade. Como vamos viabilizar como proposta de sentido para a humanidade, que se mundializa hoje, para os pobres, para os intelectuais, para os jornalistas. Se nós damos a versão clerical do catecismo, eu acho que é paupérrima, é carregada de poder, de censura, de ordem, sempre há uma instância última que diz a última palavra. Digo, não, tem que ser uma coisa aberta. O evangelho é da liberdade. São Paulo diz, irmãos e irmãs, foram chamados à liberdade. Não se deixam escravizar. E essa liberdade é que, para mim, é a grande herança que Jesus trouxe no sangue, não na palavra. Frei Leonardo, há pouco tempo, agora 3 semanas, 4 semanas atrás, o Papa recebeu no Vaticano, parece que pela primeira vez, um líder marxista, o presidente de Cuba, Fidel Castro. E não só recebeu, como agendou uma visita a Cuba para o começo do ano, se não me engano. Eu vou voltar de novo ao livro do Bernstein. Logo no começo do livro, ele faz algumas revelações surpreendentes a respeito das ligações do Papa, quando ele inicia um trabalho mais político do que sacerdotal em direção à Polônia, das estreitas ligações que o Papa tinha com William Casey, que era o então diretor da CIA do governo Reagan, se não me engano. Ronald Reagan. Inclusive, revela que a CIA municiava o Papa regularmente com documentação secreta sobre a Polônia e até com fotografia de satélite feito por satélites espiões norte-americanos. Aconteceu o que aconteceu. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor escreveu um artigo há poucos dias, há poucas semanas, na Folha de São Paulo, tratando exatamente desse tema, da visita do Fidel Castro a Roma, ao Vaticano, e da possível visita do Papa a Cuba. O senhor, portanto, o senhor esteve em Cuba conversando com o presidente Fidel Castro, entre outras coisas, sobre religião. Eu queria saber qual é a interpretação que o senhor tem dessa aproximação, desse estreitamento de relações de um chefe de Estado declaradamente marxista-leninista, ateu, embora tenha tido educação cristã, educação jesuíta, com o principal dirigente da igreja. Qual é a interpretação que o senhor faz? E, sobretudo, eu pergunto o seguinte, será que Cuba não está abrindo um pouco o flanco, se a gente conhece a história das relações do Papa com a Polônia, revelada agora pelo jornalista? Olha, Fernando, eu acho que essa visita revela modificações nos 2 polos, um do Papa e do governo cubano. Fidel Castro tem uma mágoa muito grande, porque ele foi o primeiro chefe de Estado a convidar o Papa a visitar Cuba. Entre todas as visitas que o Papa fez, ele foi o primeiro a convidar e o Papa não quis. Novidade para mim. Mas é bom saber. Novidade. Ele já disse Estou bem dentro da igreja há 45 anos. E logo em seguida, quando o Papa se pronunciou a isso, disse, uns 2 anos após, eu vou, mas
visitando os cubanos de Miami e os cubanos na ilha. E aí Fidel Castro diz não, porque é impossível combinar os dois. Por que não? Por que a exclusão de alguns? Mas, Bispo, por favor, é uma questão interna de Cuba que acho que não cabe nós aqui responder. Ele já tem seus defensores no Vaticano, o Dom Amaury. Deixa o Papa com seus consortes. Então, a mudança se deu o seguinte: o próprio Papa agora aceitou visitar só Cuba, não de Miami, porque se dá conta que são políticas absolutamente diferentes. E a segunda também, Fidel Castro houve todo um processo interno de abertura da igreja em Cuba, do próprio governo, e aqui eu quero ressaltar o trabalho inestimável, isso um dia vai ser feita a história, oxalá até você participe disso, que escreveu tão bem sobre Cuba, o trabalho inestimável que Frei Beto fez, de mais de 40 viagens, trabalhando nos dois campos, de governo e de igreja. Eu participei em várias etapas desse trabalho fantástico, junto aos bispos, junto ao governo, até que finalmente Fidel Castro e a política oficial se deu conta que o cristianismo, especialmente esse de vertente libertária, interessado na justiça, não é de forma alguma inimigo do socialismo. E por isso o socialismo convoca essa colaboração desse cristianismo e aí, de fato, abriu. Agora, e a igreja hoje é muito mais... E nesse contexto novo Leonardo, é que o Papa pode chegar Leonardo, e dizer. O Bernstein esteve aqui nesse programa e a impressão nítida que ele deixou, e depois eu fui até reler partes do livro depois da entrevista dele, para ver se era isso, é que ele, primeiro, acha que o Papa é mal avaliado no Brasil. Acha-se no Brasil, por exemplo, que o Papa é mais conservador do que realmente ele é. Segundo, que o Papa tem um projeto místico e não político, e que essa ida dele a Cuba, ele falou isso aqui no programa que a gente mostrou há pouco tempo, está dentro de um projeto que não há contradição nesse projeto. Quer dizer, não há uma mudança nem para a direita e nem para a esquerda. É uma igreja que ele quer recuperar ou restituir em alguns princípios, alguns fundamentos, e ele move a política internacional ou geopolítica dessa igreja conforme as necessidades desse próprio princípio que ele está tentando devolver para dentro. Isso, evidentemente, eu estou tentando reinterpretar ou passar para o senhor a impressão que ficou, mas o Bernstein enfatizou muito esse ponto. Sim, eu acho que é um lugar até, diria, quase comum entre os vaticanólogos, que o Papa é uma espécie de iluminado do século XVI. Inclusive, dorme ao lado do quarto de trabalho dele, ele dorme no chão como os iluminados, naquela transfiguração mística. E, fundamentalmente, o que ele pensa, isso me disse um dos grandes vaticanólogos mais achegados aos cardeais, aquilo que ele pensa, os seus sonhos, as suas fantasias, ele entende como iluminação do Espírito Santo. O que ele dispensa de escutar os cardeais e bispos e a política do dia a dia, que tem uma política iluminada, que é levar a mediação do cristianismo a todos os povos, ele vai com a cruz como um cruzado levando isso, sem se preocupar muito das mediações. Então, a política mística, sim, mas finalmente política. Isto é, que sob o império dos valores cristãos, o mundo tem que ser globalizado. E a sua frustração é ver que esses valores, pretendidamente ocidentais e cristãos, são valores do capital, do mercado. Mas o que eu queria dizer, acho que está um pouco embutido na pergunta do Fernando, é o seguinte: se aparentemente o que poderia ser um apoio ao Fidel Castro nesse momento, que poderia tirá-lo do contexto de isolamento internacional, não poderia estar se repetindo o mesmo processo que ocorreu na Polônia. Exatamente. Ou seja, a chegada da igreja coincidindo com, coincidentemente ou não, mas aparecendo como ponta de um processo de mudanças políticas dentro do regime cubano. Não, o Papa, onde chega, sempre reforça a igreja local e institucional. Isso é a estratégia básica dele e é o seu dever fazer isso. Eu creio que em Cuba ele vê a igreja como um dos fatores da transição importantes para um governo alternativo cubano. Apenas eu acho que é uma igreja extremamente fragilizada, que não ajudou a montar a revolução, se beneficiou das dimensões sociais da revolução, mas não entrou na trincheira para construí-la, então ela tem pouco a dar. Outras forças cristãs e políticas de Cuba, que estão aí presentes agora, novas, nos últimos anos entraram, são muito mais presentes, muito mais abertas a um diálogo sobre a justiça do que aquele tipo de igreja. Mas, de toda maneira, eu acho que é uma ilusão pensar que a igreja de Cuba tem um protagonismo na fase de transição. Acho que ela não se preparou para isso, não tem quadros e é uma ilusão. Professor, tá bom, por favor, nós vamos fazer
um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o professor Leonardo Boff. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que essa noite entrevista o teólogo Leonardo Boff. Infelizmente, você não poderá participar desse programa porque ele foi gravado. Eu fiquei devendo aqui a pergunta do Mário Simas no primeiro bloco. Mário, a palavra é sua. Professor, eu gostaria de retomar um pouco um tema que o senhor já falou, que foi esse seu desligamento da igreja. Conta isso com mais detalhes, quer dizer, como que isso se dá? Como que é essa ruptura na cabeça do cidadão Leonardo Boff? Como que ele sobrevive a isso? Quer dizer, ele deixa de ter toda uma estrutura de igreja, onde ele baseava a sua vida, partir para um outro modo. E foi o senhor que deixou a igreja ou foi a igreja que o deixou? Veja, Mário, talvez seria bom esclarecer o que é a igreja. Normalmente, pela mídia, igreja é os bispos e os padres, o papa e pronto. Agora, um conceito mais complexo de igreja é a comunidade dos que creem, que se organizam, lá tem sua jerarquia, mas não é só, é povo, são os teólogos, a vida religiosa, é o movimento sem terra, pastoral dos índios, dos negros, das crianças de rua, é a teologia da libertação, toda essa complexidade de vida forma a igreja concreta. Então, qual foi a minha crise e o meu conflito? Foi na discussão da igreja, carisma e poder. Eu não digo que a igreja é só carisma ou é só poder, a igreja é carisma e é poder. Mas na forma como ela se organizou, o poder engoliu o carisma, de tal forma que a grande parte dos cristãos está à margem disso. Os leigos, as mulheres, as religiosas, e a densificação nesse lado mais piramidal da igreja. Então, a minha luta é dizer que é possível a igreja ser diferente, mais comunional, mais participativa, não como um discurso teórico da teologia, mas como experiência prática nas comunidades de base, ao nível continental, na África, na Ásia, o cristianismo de comunidades. O senhor usa a expressão carisma, o conceito carisma, no sentido de que ele se dá através da comunidade, não através da liderança. É um carisma na comunidade, é isso? O carisma é o lado criativo, o lado Sim, mas é inovador. na comunidade, na comunidade tem que se dar. Na vida. Dificilmente o carisma se dá ao nível dos portadores de poder. Existe, por exemplo, o Dom Helder Câmara, pessoa altamente carismática. O Dom Pedro Casaldáliga, gostaria que viesse um dia aqui. Tem uma irradiação fantástica, e é um bispo, mas carismático. Agora, os carismas se dão por muitos campos. Então, a igreja é a combinação, eu acho, do princípio da disciplina, da ordem, da jerarquia, com esse lado mais flexível, mais criador. Então, o meu conflito foi esse. Eu abandonei uma função de padre na igreja. Deixei de ser padre. Agora, não deixei de ser teólogo, continuo fazendo teologia. Eu suspeito que a perplexidade de muitos bispos e padres é dizer, o Boff continua fazendo teologia, ele devia ir embora, não devia fazer isso. Devia ser diretor da Coca-Cola do Rio de Janeiro, ou gerente de banco, ou jornalista, mas não teólogo. Uma questão é a seguinte, a gente conhece histórias, aí, casos de muitos padres que, por uma razão ou por outra, gostariam de tomar a mesma decisão que o senhor tomou. Certo. Uns até por questão de ter encontrado um amor terrestre aí, mais forte, ter se apaixonado, gostariam de estar casados, mas que não têm a coragem de deixar a igreja, porque teriam que mudar totalmente o seu sistema de vida. Quer dizer, não iriam mais morar numa casa paroquial, não teriam mais um carro da diocese à sua disposição porque ele precisasse, teria que se virar de outra maneira. Como que isso funciona na cabeça das pessoas que estão na igreja? Isso é muito forte, o senhor conhece casos? Lógico, assim? é muito forte. A grande maioria dos padres que deixam o ministério, e que são quadros formados pela igreja, excelentes quadros, em força de ter que sobreviver, tem que ser professor, jornalista, sei lá, o que quer que seja, mas geralmente não dentro da igreja. A igreja, inclusive, nem aceita o trabalho deles. Agora, a minha situação de teólogo, de escritor e também professor na universidade, que eu tenho 2 doutorados, filosofia e teologia. Eu logo fui convidado, nos meses após, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para ser professor lá, entrei por concurso na cadeira de ética. Então, o meu ganha-pão é a universidade. E aquilo que eu ganho dando entrevistas, viajando, Leonardo, etc. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor não acredita que, em defesa da eficiência das suas ideias e da sua pregação, teria sido mais importante o senhor permanecer na igreja, o senhor fazer, não sei se a expressão é correta, mas fazer uma carreira
dentro da igreja, ser bispo, ser cardeal, quem sabe um dia, quem sabe Papa Leonardo Boff. Isso não seria o senhor não estaria dando uma contribuição maior para as causas que o senhor defende, para as coisas em que o senhor acredita, do que ter se divorciado, ter se desligado da estrutura da igreja, que sabe-se, como o Mário lembrou, que é uma estrutura poderosa, muito poderosa. Olha, eu conheço até padres, teólogos e bispos, Moraes, que fazem essa política assim. Mas fazem a política direita, fazem carreira eclesiástica e chegam até o cardenalato lá em cima. Não há vontade de poder pelo caminho religioso. Eu faço. Agora, não é o meu caminho. Eu não quero nenhum poder nesse mundo, quero a transparência. Não é poder pelo poder, é o poder para transformar a sociedade para o que o senhor defende. Essa pergunta me ocorreu na hora que o senhor falou do Dom Pedro Casaldáliga. É evidente que o Dom Pedro tem muito mais condições de defender as ideias dele sendo bispo do que se ele tivesse se desligado da igreja 20 anos atrás. Não, eu acho que não. Mas ele... Até porque a experiência que eu tenho, Fernando, é que o meu auditório, seja no Brasil, seja no exterior, seja em Harvard, Roma, Munique, ele duplicou, triplicou depois que eu tomei a minha decisão. Sim. Enche as salas, não tem como. Tem que colocar os aparelhos de televisão, qualquer lugar onde eu vou. No Rio de Janeiro, o cara sempre proibido de falar. Durante 20 anos, professor em Petrópolis, jamais dei uma palestra no Rio de Janeiro, porque aquele cardeal que se comporta como sultão impediu que qualquer teólogo da linha da libertação pudesse falar. Nem fazer adoração do Santíssimo Sacramento, que existe lá uma capela de adoração permanente dia e noite. Nem isso podia fazer. Bom, de toda maneira... O senhor está se referindo ao cardeal Eugênio Salles. Eugênio Salles. Que eu quero denunciar o estilo de governo de igreja. Então, mas, professor, mesmo que o senhor quisesse, professor, mesmo se o senhor quisesse, com a sua pregação e com o seu comportamento, seria muito difícil continuar na igreja, não é isso? Eu até aproveitaria para perguntar ao senhor como é que o senhor começou a incomodar o Vaticano, como é que isso chegou até lá? Consta que foi instalada uma sessão nacional da Corte de Santo Ofício no Rio de Janeiro para levantar a questão Leonardo Boff e levar até o Vaticano, é verdade? Eu queria perguntar ao contrário, quer dizer, que importância tem, né, pertencer à igreja para defender essas ideias? Quer dizer, ninguém em sã consciência defenderá o massacre dos pobres, quer dizer, por que é preciso da igreja, na sua... O senhor ficou lá há 20 anos se submetendo, enfim, à censura, a essa hierarquia que o senhor condena. Quer dizer, qual a importância de pertencer à igreja se o senhor pode pregar essas ideias, etc., fora dela? Que importância tem a igreja nesse caso de um teórico que pretenda fazer algo pelos pobres, etc., embora eu acredite que a igreja, como já se disse aqui, e ninguém em sã consciência defenderá um massacre, né? Imagino, né? Não sei, posso estar enganado, mas imagino que ninguém defenderia algo que fosse contra a pobreza, a indigência. Tem gente que pratica, mas defender ninguém defende, né? Mas eu só gostaria de saber... Calma, gente, vamos... Desculpe, eu gostaria de saber... Ele já não... Alguma pergunta ele tem que responder. Eu gostaria de saber se foi instalada uma sessão nacional da Corte de Santo Ofício no Rio de Janeiro para julgar o caso Leonardo Boff e levar ao Vaticano. Olha, eu devo dizer o seguinte, que as minhas pendências lá com Roma, com a secção de doutrina, começaram já em 1972. Praticamente cada livro que eu escrevia tinha interrogações, cartas da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. E aquilo foi sucessivamente, e eu descobri, analisando o meu caso com outros de colegas meus, europeus e sul-americanos que estão nesses processos, que são os processos típicos dos órgãos de segurança. Se você uma vez caiu nas malhas do DOPS, do COD e DOI daquele tempo, está perdido, será sempre acompanhado. Eu caí nas malhas do Santo Ofício e fui acompanhado livro a livro, artigo a artigo, até que em 1984 o Ratzinger disse, não, lá em Roma, não, esse livro tem que ser chamado a Roma. Mas... E o processo não foi montado em Roma, foi montado no Rio de Janeiro, o cardeal criou a Comissão Arquidiocesana para a Doutrina da Fé. E convidou um teólogo a fazer a crítica do livro, foi condenado o livro, eu fiz a defesa, eles retrucaram, eu fiz atrás. Você se lembra? O teólogo foi Urbano Ziles, sim, e depois o Carlos Josef Romer, que é bispo. Mas não em função do seu caso. Não, foi em função do meu livro. Todos os problemas não, eles criaram a comissão, o primeiro ato da comissão foi analisar o livro. E a comissão foi criada em função do livro. Então, ele foi montado aí, depois levado a Roma. E em Roma, então, se deu formalização. E eu mesmo interroguei o cardeal Ratzinger, como chegou esse livro aqui? Ele disse, não, ele veio do Rio de Janeiro, e como você é um teólogo já mundial, que seus livros são sempre traduzidos,
Então nós entendemos que a igreja tem que tomar uma posição face a isso. É porque e aí foi assumido de lá. E o senhor já tinha algum tipo de relação com o cardeal Ratzinger antes? Eu sempre tive uma relação de grande amizade com ele. E ele comungava com as suas ideias, então? Leonardo. Eu não fui aluno, eu fui amigo. Ele publicou a minha tese, porque era uma tese muito complicada, muito grossa. Leonardo. Nós trocávamos os artigos, tudo que ele escrevia mandava a mim e eu mandava a ele. Ele, uma vez que eu estava na linha de cumprimento do Papa, me viu na fila, me chamou à parte, Foi ele que me levou e me apresentou ao Papa, dizendo até com certo humor, um jovem teólogo latino-americano, um pouco selvagem. E eu logo disse em alemão, porque estava falando alemão, eu venho do Urwald, venho da floresta amazônica, nós somos selvagens por causa disso. Leonardo, uma observação. Não era necessário que houvesse nenhuma comissão arquidiocesana no Rio de Janeiro para apreciar o seu problema. Não importa, é que houve. E as suas eu não vou posições. discutir Os seus livros são traduzidos em várias línguas e correm a Europa. Então, independente da Comissão do Rio, certamente chegariam ao conhecimento de suas ideias. Agora, todo livro que o senhor escreve, há páginas geniais. Mas não há um livro que o senhor escreva em que não há heresias. A glória minha. Então é evidente que os pastores da igreja têm que defender a ortodoxia. O senhor coloca a ortopraxis sobre a ortodoxia da fé, é evidente que o senhor seria chamado. Aliás, o seu processo foi longo. E o encontro... Pardon, Maurício, o senhor vai muito mais longe que o Ratzinger, porque nunca foi condenado por heresia. A única condenação que deram desse livro foi que as posições desse livro colocam em risco a fé cristã. Digo, gente, Jesus está perdido, porque ler o Evangelho põe em risco a fé cristã. Então eu sou condenado pela minha virtude, não pelos meus defeitos. Mas, professor, e daqui para frente? Nesses últimos livros do senhor sobre ecologia, nos quais o senhor tenta integrar a ecologia e a teologia da libertação, o senhor fala de uma nova religião mundial. Eu estou quase vendo o senhor como o profeta, o revelador dessa nova religião universal pós-cristã. Posso ver assim o senhor como... Não, livra-me Deus. Como eu jamais fundaria qualquer movimento religioso, não colocaria chapéu para começar a reunir as esmolas e fazer os templos. Mas onde o senhor quer chegar? Onde o senhor quer chegar? O que o senhor está propondo? Eu não proponho nada. Eu quero Mas o senhor prevê, professor, mas o senhor prevê. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui no Governo Carisma, Igreja, Carisma e Poder. O senhor prevê aqui, naquele texto em que o senhor debate com o Vaticano, o seguinte: em face de tais desafios, são os dois desafios da igreja, o eclesial e o social. A igreja precisa mostrar coragem e criatividade. Caso contrário, deixará nos próximos 50 anos de ser a religião prevalente da alma brasileira. Já faz 17 anos que o senhor escreveu isso. O senhor acha que a igreja está deixando de ser... Eu acho que o futuro religioso do Brasil não será católico. Será ecumênico, terá matriz cristã, será feito um grande sincretismo que está em curso. Acho extraordinário o sincretismo, porque mostra a vitalidade do arquétipo cristão. Ele não está fossilizado no seu lado hierárquico, no seu lado ocidental romano. Ele está ligado às raízes espirituais do povo brasileiro, que são místicas, que são pluriculturais. Eu acho que vai surgir uma outra religiosidade. O que o senhor acha do bispo Edir Macedo? É isso que eu queria perguntar. O senhor acha que o distanciamento, algum distanciamento da igreja católica, apostólica, romana, das camadas mais pobres, poderia estar propiciando o crescimento de seitas religiosas, o crescimento muito grande dos evangélicos no Brasil, por exemplo? O senhor vê relação entre uma coisa e outra? Voltando o garupa aí na pergunta do Matinas a respeito do bispo Macedo. Olha, eu vejo que o cristianismo oficial, seja de vertente presbiteriana, metodista, romano-católica, ele se fossiliza lentamente. Ele não renova o discurso, não renova os ritos, ele não encontra linguagem para os destituídos e encontra para os pobres, mas não para os excluídos, para as massas abandonadas. Ele não tem a linguagem do corpo, uma nova simbologia, que fala sobre subjetividade. O cristianismo está muito ligado à palavra, é por isso? É não só a palavra, acho a palavra... Acabava-se dizer que se não há nome, não há vida. Portanto, o cristianismo, de uma maneira geral, está muito preso à palavra. E esse é um mundo que conspira contra a palavra. Né? Exatamente. Eu acho que, Matias, não tem uma questão por aí também? Eu acho que nós perdemos a matriz básica do cristianismo, que é uma religião do corpo, da matéria. Deus se fez carne, matéria. Não se fez espírito, não se fez palavra. Palavra se fez carne. Aqui a carne se fez palavra. Sem deixar de ser palavra. Uma inversão da realidade. Sem deixar de ser o verbo. Então eu acho que as religiões pentecostais descobriram o corpo como a última instância. O corpo não é um cadáver, o corpo é vivo. E essa realidade que nós temos, ela é habitada pelo sopro. O sopro é o espírito,
que é o espírito do universo, o espírito cósmico, o espírito da pessoa humana. Eles agilizam isso e dão uma aura religiosa. Então eu acho que o futuro do cristianismo passa pela vertente carismática, pela vertente do Espírito Santo, que ganha formas patológicas, no meu modo de ver. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma forma patológica dessa dimensão, porque fala mais ao bolso das pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa ao senhor, professor. O Bispo Macedo, 20 anos atrás, era vendedor de loteria esportiva. Exatamente. A Igreja Católica está fazendo 2000 anos. Há poucos meses, na cidade do Cabo, na África do Sul, no mesmo dia estavam o Papa João Paulo II e o Bispo Macedo. O Papa João Paulo II reuniu 40 mil pessoas e o Bispo Macedo reuniu 110 mil pessoas. Não corresponde à verdade. Isso eu li nos jornais. Sim, os jornais nem sempre dizem a verdade. Eu sou jornalista. Eu sei que nem sempre diz, mas até que seja desmentido. É o primeiro desmentido. As fotos, é o primeiro desmentido que eu estou ouvindo. Não, as fotos mostravam exatamente o contrário. Bom, enfim, não houve desmentido oficial. Mas mesmo se fosse o mesmo número, seria uma loucura. Ainda que fosse o mesmo número, ainda que fosse até o inverso, o Macedo tivesse reunido 40 mil e o Papa João Paulo II, 110 mil, me pareceu um número extremamente espantoso e surpreendente. Então, talvez, eu pergunto se esse certo desdém com que o senhor se refere à igreja do Bispo Macedo não seja um pouco exagerado, não seja... os fatos não estão desmentindo isso? Não, uma coisa é a igreja e todo o discurso que se faz montado e bem estratégico, outra é a comunidade que frequenta. Aquele povo que vai lá carregado de fé, de mística, que eu tenho um grande respeito e eles nos dão duras lições que nós católicos devemos aprender, que é redescobrir o caminho da subjetividade, do profundo do ser humano. Então, pouco importa, eu gostaria de alargar esse debate, que é a minha posição atual, tanto faz se é Edir Macedo, se é o Papa, são outros. Quem está alimentando hoje o fogo interior? Quem permite ao ser humano fazer uma viagem de uma águia e não ficar como uma galinha ciscando no chão? Digo, quem, por muitas fontes, está sendo o conduto para permitir ao ser humano descobrir sua transcendência? Que ele não está condenado a produzir e consumir, como a ideologia do mercado diz, mas que ele é mais que tudo isso. Mas o senhor acha que a igreja pentecostal está sendo mais do que... Não, eu acho que ela faz... mais isso do que a eu acho que ela faz. Eu acho que ela é uma das criadoras de sentido para aqueles que são excluídos. Não existe para o governo que são zeros econômicos. Não existe para os padres porque eles moram nas favelas e não contam para nada. Mas eles têm um nome. No momento que eles se encontram, realizam um sentido, resgatam a humanidade mínima que é negada socialmente. Diz, eu falo diretamente com Deus. Não é com o prefeito, nem com o governador, nem com o presidente. Deus eu falo. E Deus me sente como filho. Aqui somos como irmãos, miseráveis, punidos pela sociedade. Mas há um resgate de autoestima, de humanidade, que ninguém funda na sociedade. Então, se por um lado fazemos a crítica a essa religião pentecostal que manipula as consciências, por outro lado devemos perceber a sua grande função antropológica, de salvar aqueles que não têm nome, que são destituídos, considerados mão de obra, nem mais ingressando no mercado do exército de reserva, mas os descartáveis da sociedade. Eles não são pessoas humanas. E politicamente são importantes, porque eles decidem eleições, decidem que um Collor ganhe e não um Lula, porque eles votam. Então a religião encontrou um conduto de falar a eles. Para mim é um desafio para as igrejas históricas redescobrir uma linguagem de chegar a eles. Porque mas, professor, parece que a palavra mágica lá nessa igreja do Bispo Macedo é a prosperidade. Ele descobriu Teologia da prosperidade. Exatamente. Ele descobriu a prosperidade e ele incute a ideia de prosperidade nos seus fiéis. E eles estão lá buscando prosperidade. Até porque ele bica 10% lá do óbolo, então a prosperidade é importante para a igreja. A prosperidade da ovelha é importante também para o... Exatamente a linha materialista que não corresponde ao seu livro. Eu não tive ainda o prazer de ler Brasa sobre as Cinzas, mas o senhor fala em outros valores. Agora o senhor está exaltando uma comunidade, digamos assim, evangélica, que nem mesmo os evangélicos históricos aceitam, não é? Neopentecostal e sectária. O senhor está valorizando exatamente aquilo que o senhor diz que existe sobre as cinzas, essas brasas, essas aspirações a valores superiores, maiores, etc. Então, há sempre uma contradição entre o que o professor Boff diz. Sempre há. Não, eu acho que, lógico,
Edir Macedo e todo o grupo dele faz o discurso da prosperidade. Se a gente analisa melhor, não é bem assim. Ele faz o discurso que você tem direito a ter prosperidade. É um direito seu ter casa, ter saúde, ter comida, ter o mínimo para ser humano, porque é um direito que Deus quer aos seus filhos e filhas. A sociedade nega. E aí vem a estratégia dele. A estratégia de conseguir isso mediante um milagre. Quer dizer, Deus vai intervir. Inclusive tem um programa chamado Primeiro Mundo, que eu digo, é uma receita ao presidente da República. Não precisa fazer as políticas mundiais via Mercosul para chegar ao primeiro mundo. Basta confiar em Deus. Ele te introduz no primeiro mundo, lógico. Aqui não é mística, é mistificação. Você queima as etapas, tira fora as mediações, que é a crítica que nós fazemos desse tipo de carismatismo que faz Deus um tapa-buraco. Professor Boff, Deus está ali, mas não como um tapa-buraco. Qual a opinião do senhor sobre casamento das pessoas do mesmo sexo? Eu não falaria casamento. Inclusive, o que foi votado em Brasília não fala de casamento. Exato. Eu acho que eles têm direito. E eu queria colocar antes de eu falei casamento propositalmente porque não, estamos num programa que está falando de religião também. Eu acho que primeiro tem que ser discutido o fenômeno que ocorre entre duas pessoas do mesmo sexo, ou mesmo heterossexuais, que é a experiência do amor humano. Em toda essa discussão ninguém fala do amor. Todo mundo fala do homossexualismo, abominável, não abominável, acolhemos ou não acolhemos. Ninguém fala da experiência do amor, que é a coisa mais misteriosa do ser humano, a qual devemos ter o máximo respeito e acolher as pessoas, e que essas pessoas queiram ter continuidade nessa experiência, que ela possa ser defendida para que eles tenham uma infraestrutura de legalidade sobre os eventuais bens e aquilo que eles constroem junto. Eu acho que é do direito deles. Então eu não quero julgar sobre fazer um juízo moral sobre os homossexuais. Apenas quero dizer que são pessoas humanas que dão testemunho que é possível um amor entre eles e que a sociedade deve se confrontar sobre isso. Quais digamos, as formas legais de garantir a se o senhor fosse convidado a celebrar um casamento desse, o senhor celebraria? Eu fui convidado várias vezes e não aceitei. Sim. O problema... E não aceitei por razões culturais. Digo, olha, a sociedade não discutiu profundamente isso. Acho que não é uma questão de alguém do PT em Brasília formular uma lei que vem de cima a baixo. Não. Acho que tem que ser discutido na sociedade, na mídia, criar uma cultura da alteridade, da reflexão ética sobre isso, e de tal maneira que ela culmine numa lei. Então, digo, olha, não há isso. Fazer um casamento ou uma celebração seria escandalizar as pessoas. A religião não é feita para isso. Apenas quero dizer a vocês procurem ser fiéis entre vocês, transparentes na vossa relação, que Deus não está ausente disso. Que essa presença pode ser simbolizada no rito, vocês podem criar isso, mas não sou eu que vou fazer isso. Leonardo, parece-me que nas suas colocações há uma ligeira confusão entre amor e sexo. Você parece um bom discípulo do Ratzinger, entre paixão e amor. Eu li uma vez uma relação de diferença entre amor e paixão e chegaram a 32 diferenças. Eu não acredito que haja muito amor na união de dois homossexuais. Por que discutir isso? É a busca de sexo. Quem que até diz um que é direito, busca eles de sexo? podem fazer a sua opção, mas há mais busca de sexo. Para mim, o amor é um conceito muito mais elevado. Não vamos ofender os homossexuais, inclusive aqueles que estão dentro da igreja, que são até padres, não vamos ofendê-los. Vamos acolher com confiança, com respeito esse fenômeno. Não é ofender. É só busca de sexo, não é busca de sexo. Primeiro que o sexo real. Nunca é sexo só. O sexo é um investimento da libido, da totalidade da pessoa humana, é uma visão muito pequena, menor. Imaginar que sexo é troca de órgãos. Não é. Professor, sem se prender a essa questão específica, outra, o senhor parece sempre muito otimista com relação ao ser humano, muito vendo sempre só o lado bom. Qual o seu pensamento acerca do pecado? Não como estrutura de pecado, que é um conceito caro, a teologia da libertação, mas o pecado pessoal. Existe o pecado pessoal? Não existe? O que ele é? Olha, eu sempre assinava todos os meus documentos do Ratzinger, que é quase uma biblioteca de cartas, idas e vindas, e irritava muito a eles. Sempre escrevia Leonardo Boff, frater teologus minor et peccator, e pecador. Irmão, frater, irmão, teólogo menor, então em vez de dizer frade menor, teólogo menor e pecador. O cara dizia, como pecador? Eu digo, eu sou pecador, cardeal, o senhor não é? Me admiro que o senhor não reconheça isso. Mas você escreve, digo, lógico que escrevo, 1000 vezes, eu sou pecador mesmo. Então eu acho que há uma dimensão de pecado, sim, que é a obstinação em não querer crescer, não querer ouvir o outro, não escutar os apelos profundos da sua interioridade, não ouvir a palavra suficiente que ecoa em 1000 ecos,
que é a palavra do mistério do divino. Acho que para mim, eu diria, pecar é o quê? É não querer crescer. É querer se fossilizar, se assentar-se numa posição. E nós somos chamados a nos transformar continuamente, a crescer, a interagir, e dia a dia fazendo isso como um processo constante da nossa personalidade. E temos a outra tendência de sentar-nos, fechar-nos, celebrar nossos louros. Eu acho que essa atitude, para mim, é pecado. Quer dizer, a ideia dos 7 pecados capitais, pecado mortal, pecado venial, o senhor superou isso tudo? Isso não, eu acho que tem graduações de empenho da personalidade nessas atitudes. Algumas mais aferradas, outras mais leves, outros mais ligados à materialidade do ser humano, sua comida. Alguém pode ser um grande pecador espiritualmente, devorando aquele mundo intelectual, mas não cuidando da sua mulher, dos seus filhos, da sua própria saúde. Mas há mil formas de a pessoa perder o seu centro, perder o seu caminho do meio. O pecado é sempre a queda desse caminho do meio. E o seu pecado principal, fazendo uma avaliação fria, objetiva da sua própria personalidade, qual que o senhor acha que é o principal pecado que o senhor incorre? Eu faria isso diante de um padre, ou diante de Deus. Não faria isso. Ele ainda tem fé. Deus é bispo. Ele ainda tem fé do freio. Mas interessante, então, aí o senhor se reporta novamente à autoridade da igreja? Não, eu não me reporto à autoridade nenhuma, eu me reporto a Deus. Eu quero me recusar de me confessar diante de um jornalista. E me admiro da ousadia sua. Me admiro que um jornalista tenha ousadia de fazer tal pergunta. Mas o senhor falou que o senhor é pecador, a gente ficou curioso. Lógico, poder demais para o quarto poder. Se inclua nesse pecador. Professor Boff, uma pergunta. O conceito que o senhor deu de pecado é um conceito muito discutível, é não crescer. Eu sempre ouvi dizer que o conceito principal é a ruptura da comunhão do homem com Deus, com seu irmão e até com a natureza. Mas como é que se faz isso, Dalmari? Concretize isso. Professor? Concretize isso. Ruptura. Ruptura eu digo como? não a Deus que me pede para dizer um sim. É no processo eu excluo o meu irmão. E é claro, isso tudo redunda num crescimento pessoal. Mas o senhor valorizou o crescimento pessoal como o essencial no pecado, e para mim o pecado é, acima de tudo, ruptura da comunhão do homem com Deus, com seus irmãos e com a natureza. Só que essa natureza abstrato, que, todos os manuais que era escrito isso. tão isso encantadora para São Francisco e para sua pessoa. O Rinaldo Gama e depois o Frei, os dois estão pedindo ali. Falar em pecado, principalmente pecado contra a natureza, o senhor falou-se aqui na sua militância mais incisiva nos últimos anos em relação à ecologia. O senhor tem trabalhado muito numa tentativa de unir, o senhor chama até de ecologia da libertação. Queria saber qual a sua opinião diante de denúncias que são feitas, vêm sendo feitas, por exemplo, num jornalista da Islândia chamado Magnus Gudmundsson, contra o Greenpeace. Ele acusa o Greenpeace de ter dezenas de contas secretas, milhões de dólares escondidos, de subornar deputados, de subornar lideranças e pessoas assim. Como é que o militante ecológico brasileiro, enfim, em qualquer parte do mundo, interessado em defender a natureza, deve reagir diante de uma denúncia como essa? O principal órgão, né, de divulgação, de defesa do meio ambiente é acusado de corrupção e de práticas pouco, vamos dizer assim, elogiáveis. Eu fico surpreso com esse tipo de acusação e eu exigiria as provas, primeiramente, porque não é por esse título que o Greenpeace é conhecido no mundo. Pelo contrário, o risco de vida das pessoas que vão em frente aos lugares onde vai ser lançada a bomba, entram nas florestas, quer dizer, o empenho deles de salvaguarda da vida e da integração da criação é fantástica. Agora, não é sobre isso que eu queria discutir. Eu acho que a questão da ecologia, e aliás quero dizer um pouco antes, lógico, todo mundo aqui criou aquela imagem, talvez eu mesmo seja autoculpado disso, de que a minha dimensão é mais de libertação, é mais de política. Eu diria não, a parte mais profunda, a minha não é nada disso. A parte da mística mesmo, que eu tenho mais trabalhado, e quem conhece minha obra sabe disso. O autor que mais escreveu sobre espiritualidade nesse país fui eu. Livros direto de espiritualidade, experiência de Deus, comentário Pai Nosso, Ave Maria, como experimentar Deus hoje. Uma infinidade. Eu diria que dos meus 50 livros, mais da metade é estritamente espiritualidade. Durante anos e continuo me dedicando ao estudo dos místicos. Mantive agora um seminário na pós-graduação da Universidade sobre Mística e Filosofia. Traduzi a obra do Mestre Eckhart, que é o maior místico do Ocidente, que tem várias edições já nesse país. Continuo preparando esses textos de outros místicos. É uma dimensão profunda, de onde nasceu a teologia da libertação. E aqui é bom que a gente diga o escândalo que essa teologia faz. E é o meu conflito de base com o Vaticano. Porque o Vaticano também é a favor dos pobres.
mas uma forma caritativa. Nós somos por causa da Santíssima Trindade, por causa da teologia, porque nós mostramos um elo fundamental entre o Deus da vida, os pobres e a libertação. O elo comum é o Deus Todo-Poderoso, os ricos e os poderosos do mundo, e aí a caridade e a beneficência. Professor, mas há algumas encíclicas fundamentais, históricas, que vão muito além da caridade. Bem anteriores ao nascimento desde a dele. Rerum Novarum, a Mater et Magistra e outras. Mas a Mitra analisa essas encíclicas, o fundo delas termina sempre num discurso moral. Nunca é um discurso que moral, desce analiticamente, analisar o capitalismo, o socialismo, moral, e aí as medidas políticas. Não é verdade. Então, na parte moral, ninguém é contra, é fácil. Por isso que tem pouca aplicabilidade desses ciclos sociais. Por quê? Porque é o discurso moral. Nós queremos o discurso da mediação, que ajude aos caminhos políticos de superar a pobreza. Porque é fácil condenar a pobreza. Nós queremos superar historicamente a pobreza. Leonardo, posso lhe fazer uma pergunta? Eu gostaria que fosse a minha última pergunta. O Matinas que diria. Gostaria que fosse a minha última pergunta. Ele está dizendo que é a última. A última dele, porque depois eu Não, exato, a última dele no programa. Primeiro, nunca foi condenada a teologia da libertação, mas a teologia da libertação que o senhor e outros teólogos da libertação da América Latina e do Brasil especialmente sempre proclamaram, pregaram, trabalharam em função dela. Isto é, uma teologia da libertação de corte marxista. Maurício, eu recebi uma carta pessoal do Papa, quando acolhi o silêncio, dizendo que com essa atitude podemos fazer uma boa teologia da libertação. Então não venha me dizer que nós fomos condenados. Pela sua palavra, mas não pelo Papa. Não, há muitas teologias da libertação. Sim, mas o senhor disse a minha foi condenada. Não foi até hoje, Dom Maurício. Não foi. A teologia da libertação que foi condenada é a teologia da libertação que faz uma análise marxista a partir de categorias marxistas da realidade, não evangélicas. Em segundo lugar, aponta a luta de classe, a guerrilha. E aonde que encontra essa? Na cabeça de vocês. Se condenou o imaginário, a fantasia, não os teólogos concretos. Como em nossa cabeça? Camilo Torres não subiu com um fuzil, não deixou o seu sacerdócio. Camilo Torres morreu antes da teologia da libertação, não tinha nem nascido ainda. Bom, Maurício, o senhor tinha uma pergunta a fazer. Bom, a pergunta é esta. Se já não se esgotou a mensagem da teologia da libertação? Oxalá se tivesse esgotado, 10 anos, eu acho que já se não houvesse mais pobres no mundo. Dom Maurício disse, todos estão salvos, felizes, com casa, comida e medicina. Mas isso Cristo então seríamos felizes. E o que eu quero é que se acabe com a teologia da libertação, na medida que se acabe com a pobreza no mundo. Eu não quero a miséria, mas pobres sempre tereis entre vós. É a palavra de Cristo. Há uma diferença entre miserável mas pensa e pobre. logo adiante, Dom Maurício, seja coerente. Tem o necessário tereis sempre, portanto, estendam sempre a mão, sejam generosos. Não é para dizer, pobres, tem vocês que se danem os pobres. Pelo contrário, sejam sempre generosos, para que não haja pobres no mundo. Fernando. Frei Leonardo, o senhor, numa das entrevistas que o senhor deu, o senhor conta que é devoto de Santa Xênia. Uma santa canonizada há pouco tempo, né? Eu assisti a canonização dela em Zagorsk. Da Igreja Ortodoxa Russa. E o senhor conta, inclusive, um episódio curioso, né, que o senhor perdeu o seu passaporte em Moscou e rezou para Santo Antônio, o passaporte não apareceu, rezou para Santa Xênia, apareceu a tempo do senhor embarcar. Eu queria saber o seguinte, na hora que o senhor estava lá na fogueira do Santo Ofício, Santa Xênia não estendeu a mão para o senhor, não? É que ela não tinha sido canonizada ainda. Ela foi canonizada em 89. Tá, eu queria aproveitar e perguntar ao professor também qual a ideia que ele tem de milagre, como é que ele encara essa questão do milagre. Olha, Mitra, eu acho o maior milagre é nós estarmos aqui e podermos conversar, sabe? O maior milagre é a vida, uma borboleta que está voando aqui, um milagre. Como vamos explicar isso? A conjunção, a sinergia de todos esses fatores que permitem essa realidade. O problema é que nós reservamos o milagre a algo extraordinário que é feito de uma forma, diria, quase mágica. Digo, não. Se nós olharmos como a física quântica vê, nos campos energéticos, os milhares de fatores que entram para que os fenômenos se realizem, nós podemos estar aqui, o universo é uma feira de milagres. E eu não me canso de admirar, e seria trágico para nós aqui, se tivéssemos expulso essa borboleta ou matado a ela porque ia estragar nosso programa. Não, ela foi convidada. Ela é o Espírito que está aqui, que paira entre todos nós. Ela pertence ao nosso círculo hermético. Isso é o grande milagre. Mateus. Não, eu só gostaria de voltar a essa questão da pobreza que foi acabado de ser levantada aqui, e dizer que Jesus ele fez uma série de milagres. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego ver, ele fez o surdo escutar. Mas ele nunca fez um pobre deixar de ser pobre, ele nunca transformou um pobre num rico. E, além disso, ele disse que também pobres sempre haverá.
Não, isso não é uma contradição entre o ensinamento original de Jesus e o que o senhor prega, a teologia da libertação prega? Não. Nós pregamos a velha doutrina da igreja, que diz que nem pobreza nem riqueza, mas justiça. Justiça, que é participação, dignidade nas pessoas humanas. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, quando se diz que os cristãos distribuíam tudo entre eles, e aí se diz por louvor da comunidade, e não havia pobres entre eles, porque todo mundo tinha o suficiente. Então, o projeto nosso não é riqueza, nem sacralizar a pobreza, é a justiça, onde todos possam participar dos bens criados pelo trabalho, pela cultura, pela técnica humana. Esse é o projeto. Eu gostaria de lembrar aqui um pensamento do Kierkegaard, né? Filósofo dinamarquês, quando ele diz: quando eu realizo um ato de amor na Terra, acontece um terremoto em Marte. Quer dizer, um ato de amor envolve as estruturas, envolve a vida, envolve o cosmos. Por ser editor, né, e ex-aluno, conheço bastante a obra de Leonardo. E antes nós falávamos aqui de pecado, né? E eu percebi que pelo debate nós muitas vezes reduzimos a questão do pecado à questão pessoal, né? A tal ponto que nós juntamos aqui a questão da homossexualidade, a questão da afetividade, do amor entre pessoas. O cristianismo, o Leonardo defende isso, não é a religião do sexto mandamento, é a religião do primeiro, né? Amar intensamente. Pecado é não amar. Intensamente, apaixonadamente. Os apaixonados são criadores, criativos. Agora, claro que as nossas omissões, a nossa incapacidade de amar é que não move o mundo, né? Ou talvez matássemos a borboleta voando aqui. Existe um pecado que atinge as estruturas, e essa é um ponto onde a teologia que Leonardo sempre defendeu, fez e vivenciou, é realmente destacar o pecado das estruturas. Quer dizer, uma omissão pode realmente abalar o mundo, que é a questão da pobreza, a pobreza produzida, né? O desnível social. Mas aí é um pecado coletivo? O pecado estrutural, é isso que eu queria que o Leonardo falasse um pouco, sobre essa questão do pecado das estruturas, que, ao meu ver, é muito mais forte. Nós estamos perdendo muito tempo com a questão pessoal, quando a estrutura é opressora, né? E muito mais pecadora, né? Eu considero, por exemplo, a política neoliberal como um grande pecado social, porque ela supõe uma humanidade menor do que realmente existente e um Brasil menor. Ele funciona para 80 milhões de brasileiros, e para uma humanidade calculada em 2,5 bilhões ele funciona. Agora, nós somos 5,6 bilhões, somos 150 bilhões de brasileiros. Não são só marginalizados, são excluídos, não contam. Na planificação de saúde, de escola, de moradia, eles não entram, são zeros econômicos. Então, essa lógica que é férrea do sistema, que toma até o empresário de boa vontade, ético, mas está coagido por essa lógica. E se ele não faz isso, ele é expelido do mercado, ele vai à falência. Então, eu acho que essa mecânica que nos leva a questionar qual é a centralidade que esse sistema tem com a vida humana, com as carências humanas ou com as carências do mercado. Qual é a lógica e a ética dessa produção de bens materiais? Eles se destinam a quê? Ao lucro ou atender a vida, não só a vida humana, mas das plantas, das águas, dos animais? Então, eu acho que essa questão ela tem que ser pensada em termos não só éticos, julgar isso, mas em termos políticos, como gestar políticas que geram vida mais para todo mundo, que preserve esse planeta que está ameaçado. Porque nós criamos a máquina de morte que pode destruir tudo. Então, não podemos mais ser ingênuos. Temos que assumir posições políticas fundamentais se queremos garantir um futuro para o planeta e as condições para o ser humano poder continuar a desenvolver-se. Quer dizer que o senhor não vê nenhuma virtude, nessa política de estabilidade monetária, privatizações, ataque aos problemas sociais. Não, estou falando aqui o nível de sim, mas em nível assim de política no Brasil hoje. Não, não vê nenhuma virtude nisso? Lógico, há coisas importantes. Estou falando do esqueleto, estou falando do olho da cabeça. Certo. O esqueleto. Certo. Acho que o esqueleto está mal montado. E por isso as políticas, não basta só ter políticas de estabilidade, porque você congela a miséria. O que está ocorrendo nesse país, eu mexo com favela, ainda continuo trabalhando na favela na Baixada Fluminense. Criamos um grupo chamado TAO, Teologia Assessoria Orgânica, que fez uma opção de atender os mais pobres dos pobres com cursinhos de teologia de toda ordem. Nós fazemos. O povo está comendo tudo que se mexe.
Não existem algumas regiões do Rio cachorro e gato, foi tudo comido. Nunca vi tanta fome nesse país como agora. E o discurso oficial é que há modernização, que tudo é fantástico, que não basta uma política com a moeda. Tem que ter uma política social. O Brasil não é só moeda. Atrelado à moeda externa, que nem nossa é, e nós estamos dependendo das suas circunvoluções. Então eu acho que é importante a estabilidade. Nós podemos calcular, mas não basta, é o patamar mínimo para fazer políticas sociais fundamentais. Professor Boff, nós tivemos no final do ano passado uma reunião do PT, as principais correntes, que fez uma reavaliação dos caminhos do PT e de mudanças que o partido teria que fazer face aos chamados novos tempos aí. O senhor hoje, olhando tudo que... olhando o caminho passado da teologia da libertação, da sua luta, do seu trabalho, que pontos o senhor acha que foram ou mal colocados, ou que há alguma revisão a ser feita, alguma coisa que o senhor acha que poderia ter sido feita de outra maneira? Isso os nossos inimigos sabem melhor do que nós. Sabe? Então, eu daria a palavra a eles, sabe, a dizer isso. Olha, eu acho que nós estamos num processo onde há aprendizado, há erros, a gente aprende dos erros, há acertos. Olha, eu acho que a linha fundamental nós acertamos. É nessa direção. Pode ter pedras, a estrada sobe e desce, pode ter viés, mas a direção, estou profundamente convencido, que não é só a direção para o Brasil, eu acho que é a direção para a humanidade. Se nós queremos coletivamente sobreviver, nós temos que socializar os nossos bens, a nossa cultura, o nosso dinheiro, a natureza, senão nós vamos destruindo isso. O último livro fantástico, é uma denúncia mundial desse grande cosmólogo norte-americano, Carl Sagan, O Pálido Ponto Azul. Chama a atenção, nós criamos o princípio de destruição. E o cenário é o caminho dos dinossauros. Ou nós paramos agora, ou no ano 2034, a Terra toda não será mais sustentável. Vamos ao encontro a catástrofes fantásticas. Então, onde os políticos têm essa consciência? E ele faz um apelo às pessoas religiosas, que a religião incentiva a veneração, o respeito, a sacralidade, o respeito à natureza, às alteridades. Essa atitude nós devemos assumi-la. Então, as religiões, e eu assumo isso com um profundo engajamento pessoal, alimentar esse fogo, porque só quando temos essa veneração, essa sacralidade, nós respeitamos, não manipulamos, não entramos na lógica destrutiva, mas na lógica sinergética de proteger, incluir e aí salvaguardar. E nesse sentido, eu acho que nós estamos certos. Professor, São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo, uma ponta de lança aí dessa igreja mais progressista. Mobilizou comunidades de base, a comunidade organizada ali em torno da igreja, de padres progressistas. A partir da ofensiva do Vaticano, todo esse trabalho reflui. A arquidiocese é dividida, os trabalhos deixam de existir, várias comunidades de base deixam de existir, e essa comunidade fica perdida. Lota aí as igrejas do Edir Macedo e tudo mais, e voltam para a igreja católica na busca do rito. Quer dizer, é o sujeito que frequenta a igreja do Edir Macedo, mas que vai casar na igreja católica. Vai batizar seu filho na igreja católica. O que houve nesses mais de 20 anos de igreja progressista na periferia, que a cabeça das pessoas não conseguiu caminhar sem a presença dela ali? Eu diria duas coisas, Mário. Eu acho que uma das coisas mais perplexas e lamentáveis foi a política desse atual pontificado de enquadrar todas as igrejas, e o efeito final foi matar o horizonte da esperança. Nós podemos perder a fé e viver, mas não podemos perder a esperança. O que eu vejo em muitas comunidades que não têm mais esperança. Digo, não pode ser. E elas perdoam o Papa e dizem, coitado do Papa, talvez é mal assessorado, mas ele constrói no canteiro lá, nós construímos aqui, ele não nos entende. E apesar disso continuam trabalhando, mas não contam com o apoio lá do Vaticano, e nem de altas instâncias da CNBB. Eu acho que essa política desestruturou a Igreja do Brasil. Era uma igreja de jovialidade, de promessa, de alegria. Hoje é uma igreja que tem muita amargura, muito dividida. Isso é um lado. Segundo lado, eu acho que as comunidades, e talvez foi um problema da pedagogia, de nós criarmos mais autonomia a elas, de poderem ter força de enfrentar crises ao nível da hierarquia da igreja, da ruptura e de abandono de muitos bispos que não apoiam mais as comunidades, mas apoiam os movimentos carismáticos, de elas poderem andar com suas próprias pernas. Muitas delas andam, se sentem órfãos,
mas é doloroso, porque a igreja não é só uma hierarquia, não é só um poder, é uma dimensão simbólica. Eu queria ter dito isso antes a Dom Amauri. A igreja é uma categoria sacramental, simbólica. A minha grande decepção lá com Ratzinger, disse isso a ele no Vaticano, que eles não são só poder, eles são um símbolo de referência da unidade. A minha dor profunda, que eles sabem mentir e mentem. E eu pude mostrar isso ao cardeal aqui, o senhor está mentindo. Os jornalistas também induzem a gente a não dizer toda a verdade. O senhor disse uma coisa que está mentira. Não, então vamos fazer um desmentido. Como é que é o desmentido? Puntualizazioni sul caso Boff. Não diz desmentido. Diz pontualizações, clarificações. Tem que dizer, nós comunicamos algo que não foi verdadeiro. E ele disse isso. Nós não chamamos o Padre Boff aqui. Ele veio espontaneamente, querendo um diálogo comigo. Digo, não, senhor, o senhor me convocou num processo judicial, a carta está aqui. Ou o senhor desmente, ou eu não apareço para o julgamento. Então ele diz, não, então está certo, vamos desmentir. Quer dizer, a decepção é que essas instâncias não são só simbólicas, são também diabólicas. Elas manejam também com aquilo que não é a verdade. Então, na igreja tem tudo isso, mas nem por isso eu rejeito essa realidade que vem lá do tempo de Jesus, porque a igreja é mais do que essa igreja de hoje. É São Francisco, é São Domingos, é Dom Bosco, é João 23, tudo isso é a igreja. E nós devemos conviver com as suas neuroses, as rugas que essa mãe tem. Mas vou dizer, essas rugas podem ser mudadas. E a luta, eu acho, de uma teologia crítica é ajudar a igreja a se autossuperar-se, a ser mais aberta à experiência religiosa da humanidade, não só de quem vive no Ocidente, que está enquadrado nessa forma paroquial de viver a fé. Digo, não, o sonho de Jesus é muito mais amplo. Ele foi enviado à humanidade, não foi enviado à igreja. Deus amou o mundo e enviou Jesus, não amou a igreja e mandou Jesus Cristo. Professor Boff, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. O que mudou na sua vida o fato de estar convivendo mais proximamente com uma parceira, com uma companheira? Olha, em termos substanciais, Martins, digamos da minha... Deixa de usar o dialeto nosso. Digamos, no ministério teológico, da palavra, do discurso, da escritura, do encontro, não mudou nada. Eu continuo fazendo o que sempre fiz e aquilo que eu disse, eu mudo para continuar o mesmo. E pretendo continuar o mesmo. Agora, tem uma experiência mais concreta de você viver numa família, de arrumar a tua cama, de fazer a tua feira, de saber quanto dinheiro você tem, como chega ao final do mês, e todos aqueles que você apoia nas comunidades, que você ajudava lá para ter quadros, como vão manter aqueles quadros com o dinheiro do bolso da gente, das palestras, do trabalho suado da gente, e vamos manter porque é a solidariedade da Igreja da Base. Isso continua, então é muito mais concreto. E eu descobri uma coisa fantástica, que no convento a gente não sabe, que há muito mais santidade no mundo, em jornalistas como vocês, em trabalhadores, gente humilde lá embaixo, que segue dia a dia o seu trabalho, transparente, onde há uma presença de Deus que não se fala em nome de Deus, que são pessoas comprometidas, não porque o Evangelho manda, porque são humanitários. Então não precisam usar o discurso religioso para fundar uma estatura humana profunda. Então é uma descoberta que Deus está solto, Ele não está preso às malhas do discurso religioso. E eu procuro incentivar isso com a minha prática, com a minha própria vida, com a minha escritura, com a minha atividade na sociedade civil. Então isso mudou. Eu acho que, se alguém me diz, eu quero ser santo, eu digo, vá para uma família, case. Não vá para o convento. É muito mais difícil ser fiel, crescer junto na diferença homem e mulher, com os filhos, que no caso nem meus são, mas conviver com eles, vê-los crescer, levar avante uma família aberta em diálogo com outras, crescer com a sociedade, com o espírito. É um grande exercício de virtudes. Eu acho que o cristianismo devia ser mais secular, para ser mais verdadeiro, mais radical, mais seminal. Eu agradeço muito a sua presença aqui essa noite, agradeço bastante a nossa bancada de entrevistadores. Eu acredito que esse programa, espero, tenha contribuído para que a gente continue no caminho democrático na sociedade brasileira. Tivemos aqui posições conflitantes, mas esse é o caminho do Roda Viva e esse é o caminho de uma sociedade democrática e aberta. Eu gostaria muito de agradecer a sua atenção e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Até lá, boa noite e uma boa semana para todos.